Força na peruca. Quanto mais difícil, mais importante é a superação da batalha. Ó, imperativo. A gente já sabe que pode ser afirmativo ou negativo. E a gente já sabe que ele não apresenta divisão temporal. O fato é que, mais uma vez, nós estamos diante de uma parte da matéria da língua portuguesa em que nós fazemos uso no dia a dia de maneira completamente diferente daquilo que diz a norma culta. Por isso que cai em prova, né, gente? Tudo que a gente usa diferente do que é dito pela norma culta cai em prova. O que acontece? Nós chamamos o nosso interlocutor de você ou de tu? Normalmente. De você. Isso não é só aqui em Minas Gerais. Se a gente for observar, a linguagem publicitária, a linguagem jornalística, também costuma fazer uso do você, que é um pronome de tratamento, para tratar o interlocutor, o receptor da mensagem. Então, em certas regiões do Brasil, o tu é utilizado, mas isso não costuma acontecer na linguagem jornalística e na linguagem publicitária. Beleza. O que eu disse para vocês naquela aula sobre pronomes pessoais? Que o você é um pronome de tratamento e, assim como qualquer outro pronome de tratamento, ele exige que os verbos e pronomes que se refiram a ele estejam na terceira pessoa do discurso. Ou seja, tudo que você usa para o ele, você também usa para o você. Tanto é que eu coloquei uma barrazinha, coloquei um você do lado do ele e disse para vocês que alguns livros didáticos infantis, inclusive, já colocam você ao lado do ele para a criança já ir assimilando que tudo que você usa para o ele, você também usa para o você. Então, lembrar disso? Até disse para a gente tomar cuidado, para não misturar o tu com você, enfim. Estou tentando reativar na memória de vocês o assunto que a gente viu na aula de pronomes pessoais. Por quê? Porque a mesma coisa que a gente faz com os pronomes, a gente faz com o imperativo. A gente chama o interlocutor de você. Mas quando a gente vai fazer a flexão do verbo no imperativo, a gente usa a concordância do verbo na segunda pessoa. Ou seja, a gente mais uma vez infringe aquela questão da uniformidade com a qual o interlocutor deve ser tratado. A gente chama o interlocutor de você, mas usa o verbo no imperativo na segunda pessoa. O exemplo mais clássico disso é a propaganda antiga da Caixa. Vem pra Caixa você também, vem. Vem. Vem pra Caixa você também. Pelo enunciado, fica muito claro de que maneira o interlocutor é tratado. Ele é tratado por você. Isso exigiria que o verbo vem, no imperativo, estivesse na terceira pessoa do discurso para concordar com você. Mas o vem está na segunda pessoa do discurso, não na terceira. Aí vocês devem estar pensando assim, Cris, disso aí eu já sei, você já falou, você já cantou a música do Zezé de Camargo e Luciano, eu te amo, eu preciso te dizer todo dia, toda noite, meu sonho é você. Você já contou pra gente que a gente não pode misturar a segunda com a terceira pessoa. Se você chama o cara de tu, tudo tem que ficar na segunda pessoa do discurso, na segunda pessoa do singular. Se você chama o cara de você, tudo tem que ficar na terceira. Mas como que eu vou adivinhar que esse vem aí tá na segunda e não na terceira pessoa? Eu sei que eu devo usar o vem na terceira. Você está me dizendo que ele está na segunda, mas como que eu vou adivinhar isso na hora da prova? Entenderam? É isso que eu vou ensinar agora. Como saber que um verbo está na segunda ou na terceira pessoa do discurso. Imperativo. Gente, não copiem. O imperativo estava muito triste, porque ele falou assim, nossa, eu fico no final do livro. Ninguém me estuda, poxa vida. Todo mundo me deixa por último, então ninguém me aprende. Poxa, se eu não existir, como que haveria ordem? Como que haveria proibição? Eu preciso existir, eu preciso que as pessoas me estudem, poxa. Então, eles estão lá bem tristes, cabisbaixos no final da matéria. E aí, o imperativo afirmativo
virou para o imperativo negativo. Peraí, ficou errado aqui. Negativo. E falou assim, ô, colega, e aí? Como que a gente vai ser formado? Ao imperativo negativo falou, ó, de primeira pessoa do singular a gente não precisa. Porque ninguém se manda fazer nada, pelo menos em tese. Porque quando a gente quer dar uma de doida e a gente fala com a gente mesmo como se a gente estivesse falando com outra pessoa. Tipo agora, vocês meio com sono, cansados, com esse tanto de matéria. Acorda. Fica atento. A gente fala com a gente mesmo como se a gente estivesse falando com outra pessoa, não é? Então, na verdade, não existe na língua portuguesa primeira pessoa de singular do imperativo. Nem afirmativo, nem negativo. Então, o imperativo afirmativo e negativo estão tranquilos em relação à primeira pessoa, porque ela não existe mesmo. Só que o imperativo tem segunda pessoa de singular, tem segunda pessoa do plural, tem primeira pessoa do plural, segunda do plural e tem terceira do plural. Para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui o eu, né? Só para a gente lembrar pelos pronomes pessoais do caso reto, porque eles representam bem as pessoas do discurso. Então, para a gente ter uma orientação, vou colocar o eu aqui com um X, porque não existe primeira pessoa de singular do imperativo mesmo. Vou colocar o tu. Vou colocar o ele e você na terceira. Nós, vós, eles ou vocês. Para ficar mais fácil a gente ter uma orientação para fazer esse quadrinho. Então, aqui, ó. Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. Singular, plural. Imperativo afirmativo falou assim, e aí, amigo, a gente não tem primeira pessoa de singular, isso aí tá tudo resolvido, mas como que a gente vai fazer? A gente tá peladinho, a gente precisa ser formado. Imperativo negativo falou assim, não tem a menor ideia. Eu já tenho esse sobrenome horrível, ninguém gosta de mim, porque eu já sou uma pessoa negativa. Você que é afirmativo, que tem que pensar em alguma coisa aí para nos ajudar. Aí o imperativo afirmativo falou assim, deixa eu pensar, já sei. Eu vou pedir ajuda para alguém que gosta de dar, para alguém que se doa. Presente! O presente, olha que nome bonito, nome de doação. Você também pode pedir pro presente, mas vamos combinar uma coisa? Como eu tive a ideia, eu vou pedir pro presente do indicativo, porque aí eu vou ter certeza de que ele vai me fazer uma doação para eu conseguir ser formado. E você, imperativo negativo, fica com o presente do subjuntivo, porque aí você tem uma possibilidade de ele te emprestar alguma forma verbal. Mas como eu tive a ideia, eu vou ter o direito de pedir pro presente do indicativo. Então, ficou estabelecido assim. O imperativo afirmativo pediu ajuda para o presente do indicativo e deu a ideia para o imperativo negativo pedir ajuda para o presente do subjuntivo. Aí, começou. Presente indicativo. Beleza? Aqui, eu sou imperativo afirmativo, eu tô precisando ser formado. Eu não preciso da primeira pessoa de singular, mas eu preciso das outras, porque eu tô aqui no final da matéria, no final do livro, ninguém me estudou. Será que você pode me ajudar? Aí o presente indicativo olhou pra ele e falou assim, saco, minha mãe me deu esse nome, agora todo mundo acha que eu gosto de dar. Palhaçada, viu? Pior que se eu não der nada, todo mundo vai falar que eu sou pão duro, eu vou ter que dar alguma coisa e calar a boca desse imperativo afirmativo, senão as pessoas vão sair dizendo que eu não dou nada, vão sair falando mal de mim. Mas sabe o que eu vou fazer? Só de sacanagem?
eu vou dar as duas formas verbais que a gente menos usa. Justamente para eu não correr o risco de chegar num lugar e me deparar com alguém com a roupa igual a minha, com a flexão verbal igual a minha. Vou dar justamente as que a gente menos usa. Quais são as formas verbais que a gente menos usa? Tu e vós. Segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural. Então, fé das unhas do presente é muito pão duro mesmo, né? O nome não corresponde ao que ele é como pessoa. Ele resolveu dar só a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural para o imperativo afirmativo. Vocês acreditam nisso? Aí, ele ainda falou, peraí. Vou dar só esses dois para você, mas tem outra coisa. Eu detesto aquelas mães que colocam roupa igual nos meninos. Eu não quero correr o risco de chegar no lugar e você tá com a mesma roupa, mesmo sendo a segunda pessoa que a gente usa pouco. Então, vou fazer uma coisa, eu te dou, mas você tira o S. Que aí você não fica idêntico a mim. Olha que cara chato esse presente indicativo. Toda vez, então, que eu precisar do imperativo afirmativo de segunda pessoa, de singular do plural, eu vou ter que pensar na conjugação desse verbo no chato do presente, do indicativo, e ainda vou ter que cortar o S. Vamos fazer a conjugação do verbo cantar, do Edivaldo? Eu canto, tu cantas. Cortou o S, virou canta. Então, se eu quiser me referir ao interlocutor como tu, eu vou dizer canta, tu tens a voz muito bonita. Agora, para eu achar o imperativo afirmativo do vós, eu vou continuar a conjugação no presente, vou chegar na segunda pessoa do plural, cortar o S, porque ele fez questão de não ter uma forma verbal idêntica ao outro. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais. Cortou o S, virou cantai. Então, se eu tratar o interlocutor por vós e quiser pedir o cara para cantar, eu vou dizer cantai. Entenderam? Imperativo afirmativo ficou na roia. Falou assim, putz, eu dei a ideia pro meu colega de pedir presente subjuntivo. Fui igual o bobo pedir presente indicativo, achando que o cara era gente boa, gostava de doação, porque ele tinha esse nome bonito. Presente do indicativo, nome e sobrenome. Me ferrei. Presente subjuntivo tá ali do lado. Vou pedir para ele, né? Presente subjuntivo. Aqui. Eu tentei ser formado, porque eu tô aqui no final do livro, no final da matéria, fui pedir para você. O que você quer, querido? O que você quer? Eu preciso ser formado aqui com as outras, né, formas verbais que ficaram faltando. Terceiro de singular, primeiro plural, terceiro plural. Será que você pode? Claro, querido! Eu nasci com esse nome à toa. Eu vim nessa vida pra dar mesmo. E eu dou de graça, não precisa me dar nada em troca. Presente subjuntivo é um amor. Ele ofereceu todas as formas verbais para aquelas que ficaram faltando no presente do... no imperativo afirmativo, e não pediu nada em troca. Ele não se importa de chegar numa festa e se encontrar com uma pessoa com a mesma vestimenta que a dele. Olha que cara de gente boa. Ele ainda fala assim, a gente pode sair de bloquinhos, né? Olha que beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conjugar o verbo no presente do subjuntivo e vou emprestar aquilo que ficou faltando para o lado de lá. Vamos fazer isso? Presente subjuntivo, qual que é a estratégia mesmo? Espero que. Então, vamos usar o verbo cantar? Espero que eu cante. Eu não preciso da primeira pessoa de singular mesmo, então vou pular. Espero que tu cantes. Espero que ele cante. Espero que nós cantemos. Espero que vós canteis. Olha o que eu escrevi. Catemos. Espero que nós cantemos. Espero que vós canteis. Espero que eles cantem. Né? Comecei com ela em cima, fui com ela embaixo, até lá embaixo, pela estratégia. Opa, então ficou faltando terceira pessoa de singular, passei para cá.
Ficou faltando primeira do plural, passei para cá. Ficou faltando terceira do plural, passei para cá. Gente, olha que beleza. O imperativo afirmativo até conseguiu ser formado, mas ele ficou caboclinho. Ele ficou azul e vermelho. O azul foi o que ele pegou do presente indicativo cortando o S. O vermelho foi o que ele pegou do presente subjuntivo sem cortar nada. Ele precisou de ajuda de 2 outros tempos verbais para conseguir ser formado e ainda nessas condições. Aí você vai pensar assim, por que eu falo errado então? Porque a gente fala assim, cala a boca, menino, fica quieto. Eu calo, tu calas, cortou o S, cala a boca. Esse cala era para ser usado por um interlocutor tratado por tu. Só que a gente manda calar a boca e depois usa você no mesmo contexto para tratar o nosso interlocutor, não é verdade? Fica quieto, menino. Eu fico, tu ficas. Cortou o S, fica. Fica quieto seria uma forma verbal adequada para o interlocutor tratado por tu, mas a gente tem o hábito de usar o você. Vem pra caixa você também, vem. Eu venho, tu? Vens, cortou o S com a adaptação do N para o M? Vem. Vem é o imperativo de segunda pessoa e não de terceira. Para eu pensar as formas verbais de imperativo afirmativo adequadas para o você, eu teria que pegar do lado de cá. Vamos pensar do cala a boca? Espero que eu cale, que tu cales, que ele ou você cale a boca. Fica quieto, menino. Espero que eu fique, que tu fiques, que ele ou você fique quieto. Vem pra caixa você também, verbo vir. Espero que eu venha, que tu venhas, que ele venha. Venha para a caixa você também. O venha que seria o imperativo adequado para a terceira pessoa do discurso. Agora, imperativo negativo. Poxa vida, colega. Você me prometeu que ia pedir para o presente indicativo, não conseguiu nada lá e veio roubar do meu. Agora o presente subjuntivo não vai querer me emprestar nada. Ô, presente subjuntivo... Ó, seu irmão já veio me pedir um negócio ali atrás, eu já falei com ele, comigo não tem dessa, que eu dou tudo de graça mesmo, apesar da redundância da frase. Então, o que você quer, meu filho? Que bom, você é uma pessoa tão boa. Eu tô precisando ser todo formado, eu não tenho nada. Ele, toma tudo, amor, toma tudo. Vamos sair de bloquinho todo mundo de vermelhinho. Olha que bacana, o presente subjuntivo tem que ser visto por vocês, para vocês decorarem essa matéria, como o fofo da história. E o presente do indicativo é o antipático. Então, vamos associar, né, esses tempos a pessoas que isso ajuda também a decorar. Tanto é, gente, que na vida também é assim. Vocês já repararam que às vezes a gente encontra alguém na rua e a pessoa cumprimenta e a gente não sabe de onde a gente conhece a pessoa, mas a gente sabe direitinho se a gente gosta ou não dela? Não é muito estranho? Às vezes você olha para a pessoa, você sente um carinho por ela, você... fica doido para entrar no assunto, para você descobrir de onde você conhece a pessoa, mas você consegue saber se você tem algum carinho por ela. E tem outras que não. Você sabe que você tem alguma antipatia, você não lembra porque você não lembra de onde, mas você sabe, porque talvez essa informação esteja em outra parte do nosso corpo, né, do nosso cérebro, vai saber. E é isso ajuda a decorar a matéria. Imaginar o presente indicativo chato, aquele que só emprestou 2 formas e ainda fez cortar o S. O presente subjuntivo é gente boa, ele empresta para todo mundo, né? Parecem bobagens, infantilidades, mas são mesmo. Mas no nosso caso, que precisamos decorar a matéria, e precisamos ter esse compromisso, né? Porque a gente é tão, assim, estimulado a desenvolver raciocínios lógicos, né? Argumentativos, que às vezes a gente cria um bloqueio para decoreba. Justamente porque na escola o professor fala, não é para decorar, é para entender. Mentira, a gente tem que decorar muitas coisas na vida sim, a gente não pode fazer um bloqueio. E para isso a gente precisa usar essas estratégias. Então, olha que legal, o presente do subjuntivo é um cara tão bacana que emprestou todas as formas verbais, olha lá, ó, cantes, cante,
cantemos, canteis. E aí, finalmente, o imperativo conseguiu ser formado. Agora, olha que bacana. Tudo que está de vermelho aqui é igual. Tudo que está de vermelho vem do presente subjuntivo ou é o próprio presente subjuntivo. A gente pode entender a matéria do jeito que eu mostrei, mas a partir dessa explicação a gente pode fazer uma constatação até mais fácil. O imperativo afirmativo e o negativo são formados a partir de quem? Do gente boa do presente subjuntivo, que é tudo que está de vermelho. Só 2 casos que não, que são os que estão de azul. Só para o imperativo afirmativo de segunda pessoa de singular e do plural, que é o tu e o vós, que a gente vai pegar do chato do presente, do indicativo, cortar o S. Então, quem quiser usar a memória visual também ajuda, né? Agora, essa matéria... Oi. Ah, gente, obrigada. Eu que coloquei errado mesmo. Aqui, ó. Imperativo afirmativo, presente. Não, mentira, vem indicar. Espero que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Aí, quando eu fui passar para cá, eu errei. Isso mesmo. Então, obrigada. Tudo que está de vermelho vem do presente subjuntivo, exceto aqueles 2 que vêm do chato do presente do indicativo, que tinha cara de bonzinho, mas não era bonzinho coisíssima nenhuma, e que eu ainda tive que cortar o S. Na apostila de vocês, tem esse quadrinho na página 72. Seria legal, caso vocês quisessem, o uso de, sei lá, lápis de cor, caneta... Como é que chama? Grifa-texto? Não, marca-texto. Talvez isso ajude a treinar a memória visual, porque aqui no quadro eu fiz, mas se vocês quiserem fazer em casa, também seria interessante. Você vai falar assim, nossa, que tanta informação, mas calma aí. O vermelho vem tudo presente subjuntivo, só esses 2 que não. Aí você coloca esses 2 de outra cor. Isso também vai ajudar muito no processo de memorização. A explicação também está aí. E aí eu coloquei para vocês uma questão de uma dificuldade que pode ser criada a partir do que eu ensinei. Gente, olha só. Em provas de concurso, eu disse para vocês que o tempo que mais cai é o tempo do Edivaldo. Todo mundo vai pensar no Edivaldo na hora da prova, né, Edivaldo? Vai ver o pretérito imperfeito, vai falar assim, Edivaldo, colega de sala, né? Você vai até sentir uma energia de várias pessoas pensando em você. Espero que sejam energias boas, se vocês estiverem fazendo o mesmo concurso, né? Mas, enfim. Em primeiro lugar, é o pretérito imperfeito do Edivaldo. Em segundo lugar, é o presente do subjuntivo, que eu disse que se eu pudesse fazer uma estatística, provavelmente eu chegaria a essa conclusão. Só que tem um problema. Essa estratégia aqui nos fez enxergar que, se eu me deparar com um desses verbos, eu posso ter dúvida se esse verbo está no presente subjuntivo ou se ele está no imperativo. Por quê? São todas formas idênticas. Opa, então peraí. O que eu vou fazer na hora da prova? Primeiro eu vou usar a estratégia do presente subjuntivo, que é o encaixe do espero o quê? Beleza. Agora, já sabendo que o presente subjuntivo é um cara super gente boa e empresta formas verbais para o imperativo afirmativo e negativo, eu tenho que ler a frase de novo. Opa, deixa eu ver o sentido. Para ver se isso aqui não é uma ordem, um conselho, um pedido, uma proibição. Por quê? Porque se eu constatar isso, o verbo está no imperativo e não no presente subjuntivo. Já que agora eu descobri que o presente subjuntivo tem formas idênticas às formas do imperativo. Entenderam? Olha a sacada das organizadoras quando elas vão elaborar provas de concursos. Inclusive, tem essa questão aí para vocês verem. Uma delas, né? Na página 73, Sesgran Rio, a prova do Banco Central para analista.
Isso não quer dizer que seus funcionários sejam preguiçosos. Quando eu faço leitura em voz alta, como eu já havia dito para vocês em alguma aula do nosso curso, fica até mais fácil ver. Mas quando a gente está fazendo leitura silenciosa, isso aqui passa batido se alguém não conta para você que é perigoso esse tipo de pegadinha, que é perigosa esse tipo de pegadinha. Olha só. Sejam. Você olha para o sejam e fala assim, opa, espero que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vocês sejais, que eles sejam. Sejam, em tese, é presente subjuntivo, não é? Vou ler a frase de novo, para ver se de fato é presente subjuntivo e não imperativo. Isso não quer dizer que seus funcionários sejam preguiçosos. Isso aqui é uma constatação de possibilidade, não é verdade? Vocês concordam comigo? Se eu quisesse usar o verbo sejam no imperativo, provavelmente eu usaria numa frase como sejam gratos pelo dia de hoje. Aí já seria imperativo, vocês concordam? Só que como eu falei, eu falando aqui, ainda fazendo gesto, fica fácil perceber. Mas na hora da prova, se a gente não ficar atento, passa batido. Olha o que eles fizeram na letra A. Estejam atentos na hora da reunião. Se você não pensa nisso, só usa a estratégia. Espero que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja, que nós estejamos, que vós estejais e que eles estejam. Se a gente usa o espero que, a gente consegue perceber que o encaixe é perfeito. Espero que eles estejam. Então, em tese, isso aqui era presente subjuntivo, não era? Só que eu descobri que rola esse empréstimo. Então, o que eu tenho que fazer? Ler a frase de novo, para ver se não é uma ordem, conselho, pedido, proibição. Estejam atentos na hora da reunião. Vocês concordam que isso aqui é imperativo? Então, a resposta não é letra A, que ele quer que eu marque a opção em que o verbo esteja no mesmo tempo e modo. Viram que pegadaça? Não é uma pegadinha, essa é uma pegadaça. E colocaram justamente na letra A. Na B, na C, na D, eles colocaram coisas que não tem nada a ver, porque a resposta é mesmo a letra E. A letra E, inclusive, usa a própria expressão que a gente usa aqui como estratégia, né? Espero que você cumpra o horário do trabalho. Espero que eu cumpra, que tu cumpras, que ele cumpra. Então, aqui, de fato, o verbo cumprir foi usado no presente subjuntivo. Numa frase como, cumpra o seu dever. Aí já seria o imperativo. Então, o cuidado que nós temos que tomar é, aqui até coloquei aí no final da página 72, cuidado para não confundir um com o outro. Então, perceberam que a matéria de português, como eu falei no primeiro dia de aula, a todo momento a gente precisa estabelecer conexão entre os conteúdos, porque as organizadoras pegam um conteúdo, associam esse conteúdo a um outro e fazem uma pegadinha em cima disso. Então, não adianta a gente ver as matérias isoladamente. Uma acaba puxando a outra. E aí a gente consegue enxergar de que maneira as organizadoras fazem, né, essas questões mais maliciosas. Beleza? Então, tá bom. Acabamos a parte de tempos e modos. Agora, nesse finalzinho de aula, eu vou mostrar para vocês que o verbo também é uma classe gramatical que apresenta categorias, né? Quando a gente estudou pronomes, nós estudamos que os pronomes podem ser pessoais, relativos, demonstrativos, possessivos, relativos, indefinidos, interrogativos. E os verbos também apresentam tipos, categorias. Os verbos podem ser regulares, como o cantar, vender, partir. E podem ser irregulares, como querer, fazer, sentir, trazer, caber, e assim vai. O conceito de verbo regular é aquele que apresenta
um modelo básico, um modelo padrão de conjugação. Ou seja, o verbo regular, quando ele é conjugado em todos os modos e tempos e pessoas do discurso, não apresenta alteração no radical. Então, você pega o verbo cantar e o conjuga no presente do indicativo, do subjuntivo, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, indicativo, tudo. Ou seja, tudo que a gente estudou até agora nessa aula de flexões, modos, tudo que a gente estudou nessas aulas sobre flexões modo-temporais dos verbos, você percebe que o radical é o mesmo. Aí você fala, Cris, o que é radical mesmo? Radical é a alma do verbo, né? Se a gente tira esse finalzinho que indica conjugação, o que sobra para o lado esquerdo é o radical. Então, eu tiro o ar, o que sobra à esquerda do verbo cantar, né? A minha esquerda do verbo cantar, é o radical. Eu tiro o er, que indica a conjugação do verbo vender, o que sobra para o lado de cá é o radical. Eu tiro o ir do verbo partir, o que sobra para o lado de cá é o radical. Então, quando eu faço a conjugação desses verbos regulares, em todos os tempos, modos e pessoas do discurso, não há alteração no radical. Já o verbo irregular apresenta alguma alteração, alguma modificação no radical. Aí talvez vocês pensem, Cris do céu, então eu vou ter que conjugar o verbo em todos os tempos, todos os modos, todas as pessoas do discurso, para eu perceber se houve variação no radical, para depois eu dizer se ele é regular ou não? Graças a Deus não, porque existe uma estratégia muito segura. A estratégia é, você conjuga esses verbos nas duas formas primitivas, nos dois tempos primitivos, que são presente e pretérito perfeito do indicativo. Se o verbo não alterar nesses dois tempos, significa que ele não altera mais. Por outro lado, se ele for irregular, pelo menos nesses dois tempos, alguma irregularidade ele já vai mostrar. A boa notícia é que isso não costuma cair em prova de concurso. Mas, de qualquer maneira, vamos entender como que essa estratégia funciona. Vou pegar o cantar. Ah, não, já estou cansado do cantar. Vamos pegar o vender. Vender no pretérito perfeito e no presente do indicativo. Vamos lá. Ah, pessoal, tem um site que chama conjugame.net. E tem um outro que chama conjugador de verbos também. Os dois fazem conjugação de vários verbos, se vocês tiverem dúvida. Olha que legal. Verbo vender. Presente do indicativo. Eu vendo. Tu vendes. Ele vende. Nós vendemos. Vós vendeis. Eles vendem. Beleza, não alterou o radical, que é até a letra D. Agora, eu vou garantir que esse verbo é regular, fazendo a conjugação dele no pretérito perfeito do indicativo também. Eu vendi, tu vendeste. Lembrando, pessoal, que algumas pessoas têm dúvidas em relação à conjugação do verbo vender na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural do pretérito perfeito. No tu, a gente usa vendeste. E no vós, é o vendestes. Tá? No tu não tem aquele Szinho no final. Então, vamos lá. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes. Eles venderam. Ótimo. Não apresentou alteração no radical, então, de fato, ele é um verbo regular. Agora, a grande maioria dos verbos irregulares já são percebidos como tal quando são conjugados na primeira pessoa do singular do presente. Quer ver? Sentir. Eu sinto. Sentir tem o E no radical. Eu sinto já tem o I. Então, já rolou alteração no radical. Já posso dizer tranquilamente que ele é irregular. Caber. Eu
caibo, né? A forma conjugada do verbo caber na primeira pessoa do singular já é diferente no radical. Então, de fato, ele é um verbo irregular. Verbo fazer, eu faço. Verbo trazer, eu trouxe. Eu trouxe, eu trago, não é verdade? Então, trazer é um verbo facilmente perceptível como verbo irregular também. O único que eu acho que pode gerar um pouco de dificuldade é o verbo querer. Porque pensem comigo, no presente do indicativo, você diz eu quero, tu queres, ele quer. Nós queremos, vós quereis, eles querem. A gente não percebe a alteração. Agora, vamos conjugar o verbo querer no pretérito perfeito para ver como é que ficaria? Eu quis, bem que se quis. Tu quiseste. Ele quis. Nós quisemos. Vós quisestes. Eles quiseram. Por que eu gosto de aproveitar a oportunidade para fazer a conjugação desse verbo? Primeiro, para mostrar para vocês que eu precisei conjugá-lo no pretérito perfeito para identificar sua irregularidade. Porque querer tem o E no radical e o quis tem o I. Então, de fato, ele é um verbo irregular. Em segundo, porque isso cai em prova de concurso, eles colocam o Z nas conjugações do verbo querer no passado, porque esse S tem muito som de Z. Dá até vontade de tacar um Z, mas é sempre S. Eu quis, tu quiseste, ele quis. Nós quisemos, vós quisestes, eles quiseram. Por mais que dê vontade de colocar um Zzão aí, esse S aí é que deve ser utilizado. Beleza? Gente, para finalizar a aula de hoje... deixa eu só falar uma coisa. É engraçado porque eu vivo dizendo que criança é um ser muito interessante, né? Eu me lembro que na aula sobre o uso de muito, eu contei para vocês, olha como que a criança percebe que o muito tem uma nasalização e ela percebe também que o N pode servir para nasalizar e ela tá com muito, né? Isso mostra que a criança foi muito inteligente fazer aquele raciocínio, apesar de incorrer em erro de ortografia. É a mesma coisa com o verbo irregular. A criança vai lá, eu sabo, mamãe. Uai, vender, vendo. Beber, bebo. Fazer, faço. Saber, sabo. Ela segue o paradigma de conjugação de um verbo regular. Então, a criança que fala eu sabo é muito inteligente, porque ela fez uma associação correta. Ela vai adivinhar que na língua portuguesa existem verbos irregulares, defectivos, anômalos, abundantes, né? A criança que fala fazi. Perfeito, inteligentíssima. Eu fazi. Beber, bebi. Vender, vendi. Fazer, fazi. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao corrigir, porque isso mostra que a criança fez um raciocínio lógico adequado, né? Gente, verbo anômalo. Ser e ir. E para alguns gramáticos o verbo por. Porque, na verdade, o por da língua portuguesa, com o sentido de colocar, ele vem da forma poer. O poer é a tradução do ponere, do latim. Então, o que acontece? Como o verbo por já foi poer, ele já foi de segunda conjugação. Então, ele continua na língua portuguesa como um verbo de segunda conjugação. Todo verbo que termina em por é derivado de por. Então, o verbo por e as demais, derivações de por são incluídas na segunda conjugação. Isso não é muito relevante, não vou falar muito sobre isso também, mas eu só queria para mostrar para vocês, no final da aula, por que esses verbos são mais do que irregulares. Eles são considerados verbos completamente atípicos da língua portuguesa. Vamos fazer aquela estratégia de conjugação do presente indicativo e pretérito perfeito para esses dois verbos? Para não render muito, só para a gente constatar o que a gente precisa, só nas 3 primeiras pessoas, que são as do singular. Pretérito perfeito, presente. Vamos pegar o verbo ser primeiro. Verbo ser, no presente do indicativo, eu sou. Tu
És divina e graciosa, estátua majestosa. Eu sou, tu és, ele é. Olha que cara maluco. Quando a gente vê a irregularidade de um verbo, a gente percebe que houve alteração radical, mas sobra pelo menos a primeira letrinha para contar a história, né? Que nem a gente viu com os verbos irregulares ali. Agora, o verbo ser, não sobra nenhuma letrinha para contar a história. Isso já mostra que ele é mais atípico mesmo. Vamos ver o verbo ir? Qual que é a primeira pessoa de singular do verbo ir? Eu vou, tu vais, ele vai. Outro cara maluco, porque o nome do verbo começa com I e a conjugação começa com V. Então, isso aí já mostra que ele é mais do que irregular, mostra que ele é anômalo. Voltando lá para o pretérito perfeito. Ser. Qual que é o pretérito perfeito do verbo ser? Eu fui. Cuidado que o era é do Edivaldo, hein? Ele cantava, dançava, descia, subia e era feliz. O era é do pretérito imperfeito do verbo ser. O pretérito perfeito do verbo ser começa com fui. Eu fui. Tu foste, sem o S. Ele foi. Olha isso, o cara começava com S, ali ele começou com E, agora ele começa com F. Que bagunça danada. Agora vem o ir. Qual que é o pretérito perfeito do verbo ir na primeira pessoa de singular? Eu? Hã? Não, o ir é o pretérito imperfeito, que é o descia, subia. Tá vendo? Por isso que é bom a gente movimentá-lo. Eu fui. Tu foste. Ele foi. É igual, gente. E a gente nem para pra pensar nisso, a gente usa o tempo todo. Eu fui funcionária naquela escola. É o verbo ser no passado. Eu fui ao jogo ontem, é o verbo ir no passado. A gente usa esses verbos o tempo todo sem perceber que o passado de um é igual ao passado do outro. Depende do contexto. Por isso que eles são anômalos, porque eles são completamente diferentes dos outros verbos da língua portuguesa. Beleza? Agora, a próxima aula vai ser com a Carol, então vai ter um espaço maior de tempo até a próxima aula de gramática. Peço encarecidamente que vocês estudem, não deixem a matéria acumular, a oportunidade que vocês têm, né, de ler tudo de novo, de me perguntarem, porque a partir da próxima aula eu vou falar do verbo defectivo, que cai mais em prova, esses três aqui não caem muito, quase não caem, e vou falar também dos verbos abundantes. Assim a gente termina a parte de tipos verbais. Depois a gente fala das vozes verbais. Depois a gente termina a matéria de verbos e fala sobre colocação pronominal. Provavelmente a gente vai ver isso tudo na próxima aula, porque a outra já vai ser sintaxe na cabeça. Beleza? Então, até a próxima!